Quero saudar os irmãos e as irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Hoje a gente vai caminhar, nós iremos caminhar por diversos textos bíblicos, onde a gente vai falar do advento desde os prenúncios no Antigo Testamento até a sua consumação no Novo Testamento. Mas na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos 7, 8 e 9. Os irmãos e as irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavras do Senhor. Eu ia vir com uma definição, mas o Marcão já trouxe para a gente. Então, o advento, ou seja, o termo advento, ele vem do latim adventus, que significa vinda ou chegada. No contexto cristão, meu irmão e minha irmã, ou seja, no nosso contexto, refere-se à espera pela vinda de Cristo, tanto como já aconteceu no seu nascimento, quanto para mim e para você, que é a segunda vinda em glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significado litúrgico e teológico para os nossos dias, o advento ele marca o início do ano litúrgico em muitas tradições cristãs, como a nossa, obviamente. E é um período de reflexão, expectativa e esperança, apontando para a promessa do Messias no Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo. O propósito nosso nesta manhã, meu irmão e minha irmã, é entender como o advento conecta a promessa messiânica do Antigo Testamento com seu cumprimento em Jesus Cristo no Novo e refletir sobre como viver em esperança e expectativa diante do retorno de Cristo. E aí uma pergunta para a gente começar a aquecer aqui: como o advento molda para você, meu irmão e minha irmã, a nossa visão de Jesus Cristo e nossa caminhada cristã hoje? Como o advento ele molda a nossa visão de Jesus Cristo e a nossa caminhada cristã hoje? Um de cada vez. Eu sempre gosto, como a Bíblia não trabalha com datas específicas, e até porque os textos e as experiências foram vividas num outro continente, numa outra geografia e também numa outra, como a gente fala, fusos horários. Então a Bíblia não trabalha com datas, mas é impressionante, e assim a experiência pessoal, e um dia falando disso numa outra igreja, eu vou dizer porque daqui a pouco, os meus olhos para o mês de dezembro, assim, mesmo que ninguém diga, imagina que não fosse nada decorado, não é? Mas quando eu olho para o mês de dezembro, que eu olho para o sol, para a tonalidade do jeito, é impossível não lembrar que é dezembro. E lembrando que é dezembro, a experiência tão gostosa que é do advento, né? Aí um dia, falando sobre isso numa igreja, uma presbítera falou assim: pastor, engraçado, para mim não é o sol, a claridade, mas para mim é o cheiro. Eu pensei, como? Né? O cheiro, né? Então, ela falou assim: eu não sei, mas parece que dezembro tem um cheiro de dezembro, né? Eu falei, eu respeito, cada um reage como pode, né? Mas assim, e na escritura, por que os romanos, 300 anos depois do cristianismo, é que foi colocar essa cronologia? Não sei se você vai falar disso, desculpa. Não, né? pode falar. Porque, assim, por que foi escolhido esse período, né? Por causa do testemunho, né, dos reis, e sobretudo a luz de Davi, né, ou a estrela de Davi. Então a ideia de que nesse período, né, que a gente chama de interstício, né, a ideia do sol testemunhar a chegada de Jesus. Eu acho muito belo a história e a significação do porquê que escolheram essa data, já que a Bíblia não trabalha o dia específico do nascimento de Jesus. Por que 25 de dezembro? Né? Foi o Império Romano que fez isso, né? No século IV. Essa data não era, o Natal não era no dia 25 de dezembro, mas como isso foi incorporado na tradição cristã. E claro, com base bíblica, entendendo que o sol testemunha a chegada de Jesus. Amém. Mais ou menos?
Rafael, até pegando um gancho do que o pastor falou, né, Deus? Como a gente percebe que é dezembro, né? Eu comentando com a Leila aqui. Nós dois, né, até minha cunhada, a gente percebe, assim, sente que dezembro está chegando, que é o ano que a gente fica um ano mais velho, né? É o meu caso também. Não tem como não é o meu caso. Fazendo então as conexões entre Antigo Testamento e Novo Testamento, porque sim, né, o Antigo Testamento ele nos traz ou começa a anunciar que viria o Messias como veio em Cristo Jesus, e é a promessa de Deus confirmada. Isaías 7,14 vai dizer que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Ou seja, essa promessa vai apontar para a natureza divina e humana do Messias. O cumprimento em Mateus 1,23 vai mostrar que o Emanuel é Deus conosco. Isaías 9, 6 e 7, que nós já lemos também, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Essa profecia também, meu irmão e minha irmã, vai apresentar os títulos messiânicos de Jesus, ou seja, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E por fim, em Miqueias 5,2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para estar entre as famílias de Judá, de ti sairá aquele que será o governante em Israel. A localização do nascimento de Jesus foi profetizada séculos antes de ocorrer. E aí mais uma pergunta para mim e para você: por que é importante entender que Jesus foi prometido desde o princípio? Falo então, e juntando essas passagens, meus irmãos, no Antigo Testamento o advento de Cristo é prefigurado em inúmeras profecias messiânicas que apontam para a vinda de um Salvador. Como nós já lemos em Isaías 7,14, vai apontar então que a Virgem conceberá e dará luz a Cristo Jesus. Revelando também em outro texto, como Isaías 9,6, que nós falamos já, de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O teólogo Hermann Bavinck, ele vai destacar que as promessas messiânicas do Antigo Testamento não são meros vislumbres do futuro, mas a base sobre a qual Deus constrói a sua aliança com o povo. Por isso que é muito importante eu e você, ou essa é uma das grandes importâncias de eu e você valorizarmos o advento, porque é a construção. Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular, a principal pedra que sim, como a palavra diz, foi rejeitada pelos homens, mas é a principal para Deus, porque ela é a base sólida da revelação e da aliança de Deus com o seu povo, a aliança definitiva. Todas aquelas alianças que houveram no Antigo Testamento, no Antigo Testamento ela cai por terra ou se define numa única aliança dali para frente, sem nenhuma outra renovação em Cristo Jesus. Assim, o advento de Cristo, né, é a realização de uma expectativa que permeia toda a narrativa bíblica. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Não, até mesmo, né, o culto das luzes, né, ou sempre no primeiro domingo do mês, e aí já lembrando, né, os diáconos, as lâmpadas já estão lá. Então a ideia de que a aliança que foi firmada em Cristo, né, é essa luz do Espírito que brilhou no coração de todos, né, que o viram e o tiveram, né, como, né, o Salvador. Um dos textos que eu sempre gosto e me fala muito ao coração, quando Simeão, no templo, recebendo, vamos imaginar, o texto que o presbítero Marcos, né, citou, Isaías 9,2, né? A luz que brilha em meio, né, às trevas. Então ele vai dissipar as trevas. E o Simeão pega o menino, Jesus, de 8 dias. Quem poderia imaginar que até o Jesus adulto, muitos duvidaram? Imagina o bebê. E a fala registrada em Lucas é simplesmente magnífica. Ele ergue o bebê e fala assim: Senhor, já pode me despedir em paz. Ou seja, se eu morresse agora, já estou realizado, porque os meus olhos viram a salvação, né? Então é só a Escritura mesmo que nos dá essa dimensão, né, do que significa a chegada de Jesus, né? Como é que ele chega, como é que ele vem, e ele continua vindo, né? Exato. Meu tema da mensagem à noite vai ser nessa direção. Ele continua vindo, ele continua entrando nas casas das pessoas.
E aí são os olhos espirituais de cada um que conseguem ou não enxergar a chegada de Jesus. Na própria oração do Diego, né, de Jesus nascer nos nossos corações todos os dias, é que o Senhor continua visitando o seu povo todos os dias, né? Não é algo estático no sentido de que foi ali, ponto, acabou, né? Vai se renovando todos os dias. No Novo Testamento, então, o cumprimento dessas promessas, meus irmãos e irmãs, é claramente anunciado em Lucas 2, 10 e 11, que diz: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. João 1,14 vai reforçar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esses textos eles vão mostrar que Jesus é tanto o cumprimento da antiga aliança, quanto o início de uma nova era redentora. Por isso que o advento é tão importante para nós. Seguindo aqui então, meu irmão e minha irmã, fizemos aí as conexões entre o Velho e o Novo Testamento. O cumprimento em Lucas, e é importante também, né, nós relacionarmos o advento já nos nossos dias com a segunda vinda de Cristo, né, que nós também estamos aguardando. Atos 1:11, se os irmãos puderem abrir ali a sua Bíblia, né, a sua Bíblia, os irmãos e irmãs encontraram. Atos 1:11 diz assim: e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Palavras do Senhor. O advento então nos lembra de viver em expectativa pela volta de Cristo. E é importante a gente sempre reforçar isso, como é de costume nosso, porque, e aí foi também tema da minha exegese de Novo Testamento, irmãos, um parênteses aqui, eu nunca fiz tanta exegese na minha vida em um curto espaço de tempo. Foi do Novo Testamento, foi do Antigo Testamento e foi exegese final para o TCC ali, mas foi para uma revelação do Senhor muito boa. Na exegese do Novo Testamento eu trabalhei 2 Pedro 3, 1-11, que vai dizer, né, dos zombadores que zombavam porque está demorando esse retorno de Cristo Jesus. Muitos tinham aquela expectativa que Cristo Jesus retornaria num momento muito breve, pouco tempo depois, né? E aí, conforme vai demorando, vai se passando os dias, os meses, os anos, lembrando até do que o pastor falou, né, numa contagem diferente de tempo até então, mas começaram a escarnecer e dizer: não vai voltar, isso aí tudo né, não é verdade, enfim. Começaram a desacreditar, e Pedro então vai na sua carta ali por 2 vezes trazer à memória a importância da igreja de tomar cuidado e como nós, né, cristãos, deveríamos viver essa expectativa do retorno de Cristo Jesus. Não só do lado moral, de como nós devemos nos cuidar e portar frente aos que estão à nossa volta, mas sobretudo com o próprio retorno de Cristo, né? E por que eu fiz esse resumo, essa lembrança? Porque nós devemos tomar cuidado com isso nos dias de hoje. Porque ainda questionam a nossa fé, ou ainda questionam se Jesus de fato retornará dado a esse prolongamento. Mas o próprio texto diz, né, de Pedro ali, Pedro falando que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E é importante também nós entendemos que o tempo que Deus está, entre aspas, para o ser humano demorando, é significado da sua graça e da sua misericórdia, para que todos possam ter tempo de se arrepender, para que todos possam ter tempo de ouvir da palavra do Senhor, para que todos possam ter tempo de, assim que escolhidos por Deus, aceitarem a Cristo Jesus. Então, o que para muitos parece ser um problema ou um erro, é a misericórdia de Deus para que todos aqueles que estão lá fora o encontrem. Pode falar, meu irmão. Eu penso assim, se eu morrer hoje, Jesus já veio para mim. Não é errado pensar assim? Se está errado? Não, Jesus já veio para buscar, já sim, sim.
Mas cabe a nós buscarmos em Cristo Jesus aqueles que estão lá fora. Nós precisamos ter essa veia missional enquanto igreja, de buscar aqueles que estão lá fora. Não somos nós que vamos convencer, é o Santo Espírito de Deus, mas nós precisamos ir. Apocalipse 21, 3 e 4 vai dizer que o cumprimento final da promessa será a plena presença de Deus com o seu povo sem dor ou sofrimento. E aí, para você, meu irmão e minha irmã, como a expectativa da segunda vinda de Cristo influencia a nossa maneira de viver? Hoje estou com bastante pergunta, né? Tá. Eu não respondi a sua? Não está errado pensar assim, no meu ponto de vista, meu irmão. Para nós, na nossa caminhada cristã, já aconteceu isso, né? Uma vez que nós aceitamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus já está presente e se faz presente em nós, né? É que o Claudinei é um bom metodista e um bom presbiteriano. Ele foi presbítero na Metodista há muitos anos. Muito bem, Gabriel. Então, assim, a pergunta dele tem a ver com a tradição reformada, né? Só que no Brasil a tradição reformada é muito influenciada pela tradição arminiana. E aí trabalha com a literalidade dos tempos do Apocalipse. Então o diabo será preso, então passará 1000 anos, então tudo para eles é literal. Na tradição reformada, o que ele falou é exatamente o que nós cremos e reproduzimos, que o encontro com Cristo é o sinal da volta de Cristo. Então quando nós morremos, já aconteceu a chegada de Cristo. Então a chegada no tempo Cronos e no tempo que a gente chama de Kairos, ou seja, no tempo quando Deus nos chama. Só há uma questão, que aí é um mistério mesmo, nem Paulo quando trabalhou isso, deixou em suspense. Quando o crente morre, ele já vai imediatamente para a glória do Pai, ou ele aguarda na ressurreição final? Então nós não temos uma resposta para isso, porque a Escritura não trabalha. Então Paulo fala, nós dormimos no Senhor. Então a ideia de dormir para ser acordado. Quando nós seremos acordados? Em 1 Coríntios ele diz, na volta de Cristo. Só que há textos bíblicos também que trabalham a ideia de que nós morremos, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então fica sempre naquele suspense. Mas não há dúvida para os presbiterianos ou para os reformados de que a volta de Cristo para nós acontece na nossa chamada, a ideia de que nós não vamos aguardar 1000 anos e tal, toda aquela, A gente respeita os arminianos, mas a gente caminha noutra direção. Pode falar, presbítero. Posso? Então, me chama a atenção, algumas coisas chamam mais a atenção da gente na Escritura. E fico pensando no João, o apóstolo João. O apóstolo João pregando, igual para nós aqui, pregando a palavra dele. E de repente ele diz assim: nós morremos em Cristo. Morremos como? Estamos todos aqui vivos, Depois ele diz assim: nós ressuscitamos em Cristo. Como nem morremos ainda, Como é? Então surgem essas perguntas, sim. Da gente, Então eu fico pensando aí, entra a nossa fé, nossa esperança, nosso crer, tudo está lá na frente, E, sei lá, a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Sim. Então a gente fica pensando nessas coisas como, Humanamente é até meio esquisito, Mas espiritualmente existe uma outra visão, Uma visão que vem lá do alto, uma visão divina, E são questões que vão sempre permear a nossa existência, porque tem até o conceito do já e o ainda não, Então, que parte vai falar sobre isso, Kuma, Oscar Kuma. Oscar Kuma, que é o conceito de já e ainda não, que permeia, Cristo vem já inaugurando o reino, mas é algo que não é ainda, porque vai se concretizar na sua volta. Então, tudo isso
Mas a questão, resumindo, no meu ponto de vista, tá, irmãos? Se eu estiver errado, os irmãos me perdoem. Mas é exatamente isso. Em Cristo, né, nós morremos, mesmo vivos, nós morremos para as coisas do mundo. O velho Rafael, e aí puxando só para mim, para que a gente não... O velho Rafael não deve existir mais, e sim o novo em Cristo Jesus. E também nós ressurgiremos em Cristo Jesus, porque uma vez que o adotamos, ou melhor, fomos adotados por Ele, né, e pelo seu sacrifício, inseridos, enxertados ali na videira, como tem o texto de João 15, nós passamos a caminhar com Ele também e fazer parte do corpo de Cristo. E por isso, quando retornarmos, ou quando Ele retornar, nós ressuscitaremos. E isso, Rafael, tem um sentido didático, pedagógico para a humanidade muito, muito importante. E acaba também nas religiões comparadas, ou seja, outras religiões de matriz não cristã, acabam trabalhando com uma certa similaridade, coisas que são para nós caras, né? Então, por exemplo, por que os meses têm, né, nomes de janeiro a dezembro, então 12, os dias de 1 a 30, né, ou 28, ou 29, ou 31, se nessa contagem que ela é, né, cronológica, mas ao final do ano, a ideia de que tudo terminou e recomeça tudo de novo, né? E as religiões hindus, iranianas, trabalha a ideia de que o tempo desgasta, né, todas as coisas, inclusive, né, a espiritualidade humana, por aquilo que a gente faz, pensa, imagina, enfim. Então a ideia, né, no tempo hindu, quando chega, cada dia representa um tijolo, e aí no cerimonial eles vão levantando, né, um tijolinho, e aí lá no final 365 tijolos que fazem uma grande fogueira. A ideia de que tudo termina e nós estamos recomeçando. Isso é uma similaridade com a fé cristã. Quando a gente é convidada, né, já em dezembro, a renovar a nossa esperança, planejar 25, de que maneira a gente errou, reconhecer erro e não repeti-los em 2025, acaba tendo uma conexão com outras mensagens também, de que não cristãs, mas que mostra exatamente isso, né? Enquanto a ligação da primeira vinda com a segunda, enquanto não acontece a segunda vinda, qual é o desafio para nós? O desafio, de fato, Diego, de Jesus nascer todo dia na nossa vida, né? O tempo todo, né? Para não viver aqueles recortes que muitas vezes os católicos fazem, católico nominal, assim, aquelas festas tradicionais que não se pode faltar, né? A missa do galo, né? Aquele período da Páscoa. Mas não, Jesus é o tempo todo, né? O dia, né? A cada dia de manhã que nasce e move o nosso existir a partir dessa convicção de que Ele está em nós, né? Então é muito didático o mês de dezembro, por isso que eu gosto muito, né? Ele naturalmente nos faz repensar tudo, pesar e falar, isso não dá para jogar para 2025, não posso caminhar porque fez muito mal. Então a ideia didática de que é um período de aprendizado, reflexão e planejamento. Muito bem. Ainda falando um pouco dessa expectativa da segunda vinda de Cristo, embora o advento se concentre, obviamente, né, de forma primeira no nascimento de Cristo, ele também aponta para a segunda vinda. A parousia ou retorno de Cristo é um tema central no Novo Testamento, especialmente como já lemos em Atos 1:11. N.T. Wright ele vai observar em seu livro Surpreendido pela Esperança que a segunda vinda de Cristo não é apenas um evento escatológico distante, mas uma realidade que molda a ética e a esperança cristã no presente. Repetindo, a segunda vinda de Cristo não é apenas um evento escatológico distante, ou seja, não é algo que está lá na frente, somente isso, mas uma realidade, e também a gente não sabe o quanto lá na frente está, né? Porque o Senhor é claro que, né, deixa claro nas suas Sagradas Escrituras que a gente não sabe quando será o retorno, mas molda a ética nossa e a esperança cristã no presente, ou seja, como nós já debatemos aqui, como que eu e você vivemos os dias caminhando com Cristo Jesus e espelhando todos os frutos do Espírito, todo o caráter de Cristo Jesus, porque como cristãos nós somos o quê? Pequenos cristos, então nós precisamos, e ali também muito entre aspas e parênteses, né, para ninguém achar que não é o nosso caso, mas religiões, sobretudo os neopentecostais aí, que está cada dia muito pior, não que a gente
seja Cristo, mas a ideia é que eu e você devemos refletir o caráter, todos os fundamentos de Cristo e, sobretudo, os frutos do Espírito nas nossas vidas. Então, essa conexão entre advento e parousia reforça a importância de preparar o coração para a vinda de Cristo, tanto em adoração quanto em obediência. E aí são dois pontos que a gente precisa destacar aqui e que faz parte e que permeia a minha e a tua vida enquanto cristãos. Adoração ao Senhor. Nós já trabalhamos isso numa escola dominical, onde nós lemos aquele versículo, da conversa de Cristo com uma mulher ali no poço, dizendo, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, não é nem no monte de Jacó e nem no de Samaria, mas em espírito e em verdade. Então a nossa vida deve ser uma vida de adoração ao nosso Deus, de busca incessante, de busca contínua e em obediência. Eu e você precisamos refletir a vontade de Deus em nós. Isso é obediência. Deus nos dá aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. E Deus exige e deseja de nós essa obediência. Alguém quer contribuir com esse ponto? Então, vamos seguir para as aplicações práticas desse tema nos nossos dias. O Advento, então, meu irmão e minha irmã, não é apenas uma celebração do passado ou uma expectativa futura, mas também um convite para viver de forma prática e transformadora em 3 aspectos que eu quero destacar para os irmãos. Primeiro, esperança em meio às adversidades. O Advento, então, nos ensina que Deus é fiel às suas promessas, mesmo em meio às dificuldades. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no Salmo de número 130, versículo de número 5. Quem encontrou e quiser ler, por favor. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Assim como o povo de Israel aguardou pelo Messias, meus irmãos, em tempos de opressão, somos também chamados a viver com esperança diante das adversidades no mundo atual. Timothy Keller, então, ele vai escrever, ou ele escreve, que a esperança cristã não é uma fuga da realidade, mas uma profunda confiança de que Deus está operando para redimir todas as coisas no livro que ele escreveu, Esperança em Tempos de Crise. Essa confiança, então, nos fortalece para enfrentar os desafios com perseverança e fé. E aí, no meu ponto de vista, meu irmão e minha irmã, entra aquele versículo de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Nós já trabalhamos isso algumas vezes aqui, eu acredito que os irmãos vão se lembrar. A teologia da prosperidade, a teologia coach, essa novidade ali, sempre usa esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, como se a gente fosse um trator e pudesse passar por cima de tudo e todos, porque acreditamos em Cristo Jesus e como Ele nos fortalece, a gente pode arrazoar tudo. E o sentido por trás deste, ou que engloba esse versículo, é justamente essa questão que eu e você podemos tudo, porque a nossa confiança em Cristo Jesus e a nossa fé nos fortalece para enfrentarmos todos esses desafios. E dada a formação teológica que os pastores presbiterianos são obrigados, a se submeter, a gente estuda também a teologia paulina. A gente não estuda só as cartas paulinas. E na teologia paulina você descobre, claro, que o mesmo Paulo que escreveu Filipenses 4:11, escreveu lá Romanos 8, quando ele fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas e tudo posso. Então a palavra grega é a mesma, é panta, a ideia do pan, ou seja, nada ficará de fora. Aí é onde você vai incluir, inclusive, a provação, a enfermidade, o sofrimento, a escassez material, ou seja, tudo aquilo que, em tese, deveria nos desanimar, nos desagradar. Cadê Deus? Onde está Deus? Paulo diz: essas coisas cooperam para você que ama a Deus. A gente, na tendência de olhar apenas humanamente, fala: não, isso não pode cooperar em nada. Por exemplo, a perda de alguém que você ama. Como isso pode me ajudar a amar mais a Deus? Aí é o mistério da fé
E aí vem a perseverança, que mesmo na adversidade, sinal da nossa conversão é que nem na adversidade a gente consegue abandonar a Deus, porque de fato foi transformado e é uma nova criatura. Exatamente. Talvez por isso que o povo do Velho Testamento não aceitaram a Cristo, né? Os judeus, né? Porque eles estavam esperando o quê? O livramento do povo de Roma, do sofrimento. Eles queriam prosperidade, eles queriam aquilo. Trazer de volta a glória que sempre tiveram, né? Isso, queriam um rei que derrubasse ali Roma e vivesse dominando tudo como Israel tenta fazer até hoje. Né? Então acho que Cristo veio justamente para assim, vocês vão morrer para este mundo e nascer para mim. Fantástico. Certo? E aí a esperança é justamente isso. Eu não vim aqui para falar desta vida, eu vim falar da vida eterna. Tanto que ele diz Posso estar claramente, errado, meu mas- reino não é deste mundo. Posso estar errado, mas no Velho Testamento você não ouve muito falar sobre a vida eterna. Então eu vim para que tenham vida e a vida eterna, e tenham abundância. Então acho que talvez seja mais a esperança de que vocês vão ter tribulações, porque eu vim aqui. Mas eu venci o mundo, eu morri, eu venci a morte. Faltava isso, né? A vencer a morte para que tenhamos a vida eterna. Então acho que esse é o ponto principal, né? Por isso que é chamado de nova aliança. Rafael, pegando esse gancho, trazendo até para a realidade nossa, e eu falo até principalmente minha aqui, da minha família, né? A gente fala do advento, que nem eu falei, o caminhar do ano, e a gente vai pensando quanta dificuldade e até olha onde eu cheguei, né? E nem sempre todas foram positivas no meu olhar humano. Sim. Mas em Cristo, sim. E como eu já tinha pedido oração várias vezes aqui, até o pastor algumas vezes me perguntou, por conta da casa da minha mãe, né? Minha mãe, ela tem uma casa, e ela é dela e do meu padrasto, foi comprado juntos, Sim. sociedade no papel. Enfim, eles estão separados há 30 anos e agora ele resolveu tomar a casa dela, que ele saiu, enfim, é uma história longa, mas enfim, a casa foi para o leilão algumas vezes e felizmente ou infelizmente foi vendida, né? Essa semana a gente teve vendido, segunda-feira foi arrematada, a minha mãe entrou em pânico e aí eu tive que ir lá, conversei bastante com ela, agora ela está mais tranquila, mas eu falei, mãe, a palavra de Deus diz que daqui a gente não vai levar nada desse mundo. Isso aqui é uma preparação para o caminho, para a chegada final. Então, a gente não pode se apegar. Obviamente, eu não vou ser hipócrita de falar, não fica triste, você perdeu tua casa, né? Você tem a minha casa para morar, que é óbvio, eu não vou deixar minha mãe desamparada, ninguém dos meus irmãos. Mas eu sei que ela quer o que é dela, o canto dela, a liberdade dela, né? E aí ela falou, Leila, mas você fala tanto de Deus, que Deus diz isso, aquilo. Mas eu não... Aí ela falou uma coisa que para mim foi o ápice do pior, né? E aí eu tive que conversar muito mais. Que ela falou, mas adianta, a gente fala tanto em Deus, você fala tanto em Deus, mas você está preocupada além daqui, mas eu estou vivendo aqui. Eu falei, mãe, mas o viver aqui não vai te levar para lá, para depois daqui, se a senhora ficar com esse pensamento. A senhora está arraigada aqui, está presa em coisa material, está presa em sofrimento, em dor, porque essa casa só deu desavença até agora. A senhora está numa casa grande, mas a senhora não tem paz. Então o agir de Deus, Ele sabe o que é melhor. De repente vai vender, a gente vai tentar resolver da melhor forma, vai morar comigo por um tempo, vai estabilizar, pegar uma coisa menor, mas a senhora vai dormir, vai ter paz, vai ter descanso em Deus. É isso que a gente está falando. Porque se a gente não tiver, e aí vem tudo nessa época, né? Final de ano, ela falou, olha que presente de Natal, olha que não sei o quê. Eu falei, mãe, mas a cegueira da senhora não está deixando a senhora enxergar que talvez aqui é o presente, o melhor presente. Eu falo isso às vezes, né? Tem certas coisas ruins que são livramentos, e esses livramentos são os verdadeiros presentes, né? Sim. Porque às vezes a gente quer determinadas coisas que vão acabar sendo um peso, como o próprio pastor falou agora, né? Tem coisas na hora que a gente avalia que não cabe para 2025, ou seja, tem que ser eliminado, porque senão a gente vai continuar carregando pesos para os próximos anos que não vão ser, obviamente, positivos, porque são pesos. Tem que fazer essa avaliação. Para nós cristãos, nós temos que entender e saber caminhar com as adversidades, né? Faz parte. Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, existiram e existem as adversidades para os heróis e heroínas da fé, porque como eles, assim como nós, eles
foram humanos, nós somos humanos. Temos os momentos de angústia, de tristeza, de certa depressão, mas nós precisamos, aí eu vou melhorar a questão de depressão, mas tem aquele texto, né, que as tribulações produzem experiência, Então, sabe, tudo isso, quando Paulo fala que o bem coopera tudo coopera para o nosso bem, é isso. As tribulações, elas vão produzir esperança, depois paciência, até perseverança. Então, assim, a gente vai caminhando cada vez mais próximos de Deus. Para que não aconteça, como o pastor falou também, que a gente viva de momentos onde a gente se aproxima e depois pode viver a vida como bem quisesse, não é assim? E tem coisas que não são perdas, né? São livramentos, né? E só os olhos da fé, por isso que Jesus falou muitas vezes que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam. O Helwig fala um pouco disso, né? Ou seja, como assim eu estou vivo e eu morri e ressuscitei? Então, a linguagem bíblica é uma linguagem espiritual que Paulo vai dizer, olha, não é o homem racional que vai compreender. Então, é um mistério, né, da fé que cada um acolheu, e enquanto não tiver essa fé, que é um mistério, melhor, por mais que eu imagino que você faça isso mesmo, queira, se pudesse abrir a cabeça, o coração da mãe e colocar lá a fé, só que não é assim. Em algum momento ela precisa ser despertada para acolher essa fé, e é essa fé que vai fazer ter os olhos espirituais, e é entender que perdas podem ser ganhos, na verdade. Com certeza. Né? Mas só os olhos da fé que são capazes de perceber. É que ela falou para mim, poxa vida, vocês 4 filhos e vocês não vão dar um jeito para comprar essa casa à parte. E a gente tentou de todas as formas, mas tem muitas coisas relacionadas que foi impedindo, e não deu. Eu falei, Senhor, por que não, né? É porque Deus não quer que seja. E aí eu entendi que é exatamente essa resposta, porque não é para ser assim. Eu estou falando que é para ser de outra forma, e é isso que ela vai entender lá na frente, né? Então... Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Romanos 5, que aí é o texto que eu estava tentando lembrar. Romanos 5, 3 e 4. Vamos ler, né? Romanos 5, 3, 4 e 5. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Diz a palavra, assim diz a palavra do meu e do teu Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Palavras do Senhor. Próximo ponto, amados. A gente já, mais um, a gente encerra. Então, nós falamos desses 3 pontos. Então, primeiro, esperança em meio às adversidades, o chamado à santidade e vigilância. Quem pode ler para mim 1 Pedro 1,16? Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Obrigado, meu irmão. Então, o advento também é um período de preparação espiritual, nessa exortação lida, que a esperança pela segunda vinda de Cristo nos também chama a viver de maneira íntegra, buscando a santidade em todas as áreas das nossas vidas. Olha que interessante, é em todas as áreas. Não é só na espiritual, mas no trabalho a gente pode dar uma relaxada, ou não é só no trabalho, ou seja, em casa, no trabalho, na igreja, em todas as áreas da nossa vida. Calvino, nas Institutas, livro 3, capítulo de número 6, vai dizer que a santidade é o reflexo da obra de Cristo em nós e o testemunho do reino que está por vir. Em alguns outros estudos que eu trouxe aqui, eu trouxe aquele conceito de sermos embaixadores de Cristo, e quando se fala da embaixada, quando a gente pega, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ali dentro da embaixada, os costumes, a comida, a roupa, as vestimentas, são exatamente iguais que nos Estados Unidos. Então é um povo, um pedaço ali dos Estados Unidos aqui no Brasil, assim como o Brasil também tem embaixadas em outros países. As comidas, o jeito de ser e a expressão é daquele povo. Eu e você, como servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, nós devemos refletir o reino.
Por isso a importância dessa santidade e vigilância, porque o inimigo obviamente não está contente. E como a gente estuda também, tudo não é só o inimigo. Tem muita coisa que, e aí eu aprendi isso com a minha mãe, que a gente vai buscar com as nossas próprias mãos. Tem muitas coisas que eu e você vamos buscar com as nossas próprias mãos, depois a gente acredita na conta de terceiros. Autossabotagem. A autossabotagem. Mas nós devemos viver nesse conceito de santidade, não só no conceito, mas na prática em si, para que nós possamos refletir o reino de Cristo que está por ali. E por fim, amados, a própria proclamação do Evangelho que vai nortear a nossa mensagem da noite. Então, assim como os anjos proclamaram o nascimento de Cristo Jesus aos pastores, somos chamados a proclamar a boa nova da salvação ao mundo. Quem pode abrir aí Mateus 28, 19 e 20? E aí eu faço a última consideração nessa manhã para encerrar. 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então, durante o Advento, meu irmão e minha irmã, temos a oportunidade, não só durante o Advento, mas em todas as oportunidades que Deus nos dá de falarmos da palavra de Cristo àqueles que estão à nossa volta. Mas, sobretudo no Advento, temos essa oportunidade de compartilhar a mensagem de esperança com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E a última citação que faço, de Hermann Ridderborst, observa que a proclamação do Evangelho é o meio pela qual o reino de Deus se torna visível no presente. Então, se eu e você quisermos manter a visão do reino de Deus visível no presente, na nossa era, nos nossos tempos, não vai longe e, sobretudo, proclamando a palavra e o Evangelho de Cristo Jesus. O Advento, então, concluindo, amados, é mais do que uma celebração litúrgica, é uma jornada espiritual que conecta promessas do Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo, enquanto aponta para a gloriosa segunda vinda de Cristo. Ele nos chama a viver com esperança e santidade e um coração dedicado à proclamação do Evangelho. Lutero, então, vai dizer que o Advento de Cristo é o início e o fim de todas as nossas esperanças. É o anúncio da vitória do reino de Deus. E ele fez essa citação nos seus sermões do Advento. Que possamos, então, meu irmão e minha irmã, vivermos à luz dessa verdade, celebrando o Advento com um coração grato, com uma fé renovada e uma vida comprometida com o reino de Deus. Amém? Amém. Que Deus assim nos abençoe. Vamos nos colocar